Meus caros amigos e amigas, vamos continuar os nossos vídeos explicando os ritos e as cerimônias após a morte do Papa, e especificamente após a morte do Papa Francisco. Os primeiros ritos são feitos exatamente logo após a morte, quando o médico confirmou a sua morte, do ponto de vista da medicina. Aí também há o rito em que o cardeal Carmelengo, após aquilo que nós já falamos, após a oração do terço, a convite do secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, aí existem aqueles ritos para dizer que aquele pontificado terminou. E isto vai significar que ele chama pelo nome o Papa 3 vezes, o Papa falecido por 3 vezes, e depois disso ele quebra o anel do pescador, que é o anel do pontífice. O anel do pescador, todo Papa o tem, é mais ou menos semelhante. E depois anel de pescador, porque tem uma figura de uma rede, exatamente porque o primeiro Papa foi um pescador. E disse Jesus a Pedro: eu te farei pescador de homens. Ele era pescador lá do mar da Galileia e se tornou pescador de homens, como o disse Jesus para a sua missão, como apóstolo e depois bispo de Roma e o primeiro Papa da Igreja. Aí, depois disso, de quebrar o anel, também quebra o selo pontifício, o selo que é característico daquele pontífice com o qual ele dá o seu aval aos documentos que ele emite, tem um selo, que esse também é eliminado. Após isso, se prepara o corpo, que vai para a capela, no caso da Casa de Santa Marta, a hospedagem, inclusive, dos cardeais agora no conclave, e se sela o apartamento, os aposentos papais são selados para que ninguém possa entrar, e depois esse material que está lá é guardado em lugares seguros, né? Depois disso, já temos o corpo na Basílica de São Pedro, sendo venerado por milhares e milhares de fiéis, e na sexta-feira haverá um ritual. Antes da missa de sábado, a missa de sábado, onde o corpo do Papa será em procissão levado para ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, e aí depois disso terminam-se, e aí acaba o pontificado totalmente do Papa Francisco. Mas na sexta-feira tem uma cerimônia muito interessante. Lembrando que no sábado, a missa das 10 horas, eles estão calculando 200 mil pessoas dentro da Praça de São Pedro, e incluindo também a Via della Conciliazione, que é aquela avenida que hoje é toda praticamente de pedestre, porque fizeram lá uma reforma para o Ano Santo, e aí os carros não trafegam mais na avenida, a não ser nas laterais. E ali, segundo consta, haverá até o Rio Tibre e a Praça de São Pedro cerca de 200 mil pessoas. Isto lá, mas no mundo inteiro são milhões e milhões de pessoas que vão assistir, alguns piedosamente, outros por curiosidade, a missa de exéquias do Papa Francisco. Mas antes, na sexta-feira à noite, haverá o rito do fechamento do duplo caixão. O caixão é duplo. É um só, mas, na verdade, ele tem duas camadas. E esse fechamento será presidido sempre
pelo cardeal Camerlengo, que é um americano chamado Kevin Farrell, nascido na Irlanda. Esta será, portanto, a última oportunidade para se ver o corpo do Papa Francisco. Depois, acabou. Antes de fechar definitivamente o caixão, 2 objetos simbólicos devem aí serem colocados junto ao corpo do pontífice. Uma bolsa contendo moedas com efígie do Papa e o chamado Rogito, que trata-se de um texto redigido em 2 exemplares pelo mestre de celebrações pontifícias, que é atualmente o arcebispo Diego Ravelli, que é um resumo da vida do Papa e do seu pontificado. Um exemplar vai para os arquivos do Vaticano e o outro exemplar vai ser sepultado com o Papa. Este que vai ser sepultado com o Papa é enrolado e selado em um tubo de metal. Em seguida, o mestre de cerimônias pontifícias Diego Ravelli estenderá um véu branco de seda cobrindo o rosto do Papa defunto, enquanto o Camerlengo asperge o corpo com água benta. Enquanto isto é cantado ou recitado, eu acredito que será cantado na sexta-feira à noite, uma cerimônia fechada, o Salmo 41. Nessa ocasião em que se canta o Salmo, a primeira tampa do caixão de zinco é fechado e nesta tampa serão cravados uma cruz com o brasão do Papa e uma placa com seu nome, sua idade e o tempo do seu pontificado. Agora é interessante que o salmo que vai ser cantado ou recitado é o Salmo 41 ou 42, mas na Vulgata é 41 e nós todos o conhecemos. Aqui eu estou lendo a versão da Bíblia de Jerusalém. Como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma brame por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? As lágrimas são meu pão noite e dia, e todo dia me perguntam, onde está o teu Deus? Começo a recordar as coisas e minha alma em mim se derrama, quando eu passava sob a tenda do Poderoso em direção à casa de Deus, entre os gritos de alegria, a ação de graças e o barulho da festa. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. Minha alma curva-se em mim, e por isso eu me lembro de ti, desde a terra do Jordão e do Hermon, de ti, ó pequena montanha. Grita um abismo a outro abismo, com o fragor das tuas cascatas. Tuas vagas todas e tuas ondas passaram sobre mim. De dia, o Senhor manda o seu amor, e durante a noite eu cantarei uma prece ao Deus da minha vida. Direi a Deus, meu rochedo, por que me esqueces? Por que devo andar pesaroso pela opressão do inimigo? Esmigalhando-me os ossos, meus opressores me insultam, repetindo todo dia, onde está o teu Deus? Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. Um grande abraço.